A história mais ou menos começa lá para agosto, né, que era exatamente o mês de férias aqui na banda. Eu tinha que viajar, na verdade já estava pensando em fazer isso há muito tempo. E assim, na época o meu velho estava vivo, graças a Deus, né. Eu queria muito viajar, ele me disse assim, não viaja, espera exatamente dezembro, né, que é a época que tem férias mais longas que você pode viajar. E vai ser muito bom naquela época, porque as pessoas viajam muito naquela época. Só que eu já tinha a intenção de viajar, tipo assim, há bom tempo, então não queria esperar chegar dezembro para viajar, era agosto. Então basicamente eu fiz todos os preparativos o mais rápido possível. Chegou de madrugada, meu irmão mais velho me pegou para me levar até a estação. Posto lá, viajamos aproximadamente lá por volta das, acho que 6 horas da manhã, nem se não estou enganado. A viagem foi bem tranquila, eu fiz tipo assim, já havia a expectativa de como é que ia ser a viagem na minha cabeça, mas eu fiquei com a intenção de que não vou gastar muito dinheiro, porque eu sei que eu não tenho dinheiro nenhum para gastar, então fui economizando muito dinheiro aí no caminho. Só que assim, a gente viajou muito bem, para cá chegamos até ao Bié, que é a província onde a gente tinha que chegar primeiramente, para depois chegar até Luanda, né? Tínhamos que passar primeiramente pelo Bié. Depois que a gente então chegou no Bié, onde basicamente toda essa história aqui, ok, magnífica, que eu vou contar para vocês, começou. Porque eu cheguei no Bié e eu não tinha muito dinheiro, eu não tinha quase nenhum dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha que usar era pouco em que sentido? A viagem era para ser gastada mais ou menos 12 mil kwanzas para a viagem, então eu só tinha 10 ou 9 mil kwanzas, e foi complicado, era todo o dinheiro que eu tinha. Então se eu tivesse que pagar aquele dinheiro, basicamente não ia ter mais nenhum dinheiro para me deslocar quando eu chegasse na província, para fazer outras cenas lá quando eu chegasse. Então basicamente eu entreguei minha vida e eu cheguei no motorista, expliquei a situação para ele, que eu não tinha mais nenhum dinheiro e que também não podia voltar, uma vez que eu já cheguei até o meu destino, não podia mais voltar. Epá, ele foi compreensivo e deu o dinheiro que eu tinha para ele, muito bem, o cara recebeu de boa. Só que em vez de, tipo assim, em vez de eu ter que sentar na cadeira, né, onde toda pessoa sentou, porque por um momento até eu sentei na cadeira, só que ele disse assim para mim, olha, como você pagou menos do que as outras pessoas que estão sentadas na cadeira, então ele me deu um banco, de criança, um banco que vocês vão passar a ver aí no vídeo, um banco de criança, e eu sentei lá no corredor, mesmo assim no meio, enquanto estava todo mundo aí relaxado para sentar e a viajar tranquilamente, eu estava sentado no banco. Então eu saí basicamente de Bié até Luanda sentado no banco. A gente saiu às 6 horas daqui da minha cidade até Bié, chegamos lá às 17 horas, estamos 17 horas do Bié, chegamos em Luanda quando eram 2 ou 3 horas da manhã, já não lembro tão bem assim. Após a gente ter chegado em Luanda, meio que as coisas complicaram ainda mais, porque o pessoal da minha cidade sabe muito bem o que é que eu estou aqui a dizer, nem a gente usava bruta naquele tempo, e o meu telefone era carregado com bruto e se desligou. Era para carregar, mas infelizmente o motorista, após ter visto a forma como eu queria carregar, não aceitou, porque ele achou que podia, sei lá, queimar o aparelho onde ele estava a usar para carregar. Então eu fiquei com o telefone desligado, eu fiquei meio sem saber como ia comunicar com a pessoa que ia vir me pegar para me levar até ao local onde eu ia ficar. Depois de basicamente eu ter chegado em Luanda, eu tive que arranjar um jeito de eu ligar o meu telefone, entregar o número para qualquer pessoa aí que pudesse me ajudar a fazer uma ligação, assim que minha tia, assim que a pessoa que ia vir me pegar soubesse onde exatamente eu estou para vir ao meu encontro, porque eu não conhecia nem a cidade. Eu na minha cabeça eu pensei que tipo aqui, né, na minha cidade, tipo, os sítios são próximos e tudo tão próximos, e não era uma coisa completamente diferente, e eu tinha que lidar com aquela situação que para mim não era nada fácil. Após eu ter feito isso, nós ligamos para minha tia, me perguntou onde é que eu estava, eu disse que eu estava num sítio bem distante de onde ela estava, ok, para se encontrar, mas ela conseguiu falar com o motorista para se encontrarem, ou para eu ficar num sítio, nem que é um sítio bem popular, que é para me encontrarem lá, e após isso a gente ia para casa dela. Só que assim, eu estava completamente sem norte, porque eu não tinha nem dinheiro para me deslocar, o telefone estava desligado, então na minha cabeça eu estava ferrado, mano, não tinha como. Depois que a gente chegou em Luanda, as pessoas já começaram a descer, algumas pessoas já começaram a descer, nem porque os seus pontos, os sítios onde eles iam ficar, era mesmo já na entrada para Luanda. Então algumas pessoas começaram a descer e deixaram alguns locais vagos, e eu fui sentando naqueles locais vagos, e sentei mesmo lá na frente, onde estava quase o motorista. E assim, olha, porque assim, o meu plano era, a minha tia veio me buscar, o motorista estava a me ajudar, e isso é que estava rolando na minha cabeça. Mas a situação completamente mudou a meu favor, quando um cara do nada me encontrou lá em frente, me viu assim à distância, creio, porque ele estava a me atrás. Ele deve ter me visto assim à distância e disse, eu conheço esse cara.
mas eu não fazia ideia de quem era. Então, eu estava sentado em frente, o cara simplesmente veio ao meu encontro e disse, eu te conheço. Eu disse, pô, eu não faço ideia de quem tu és, cara, não te conheço. Eu não respondi com essas palavras, mas dentro de mim, claro, eu disse tipo, eu não te conheço, eu não sei quem és. Mas ele foi se explicando que ele era meu colega de escola, por acaso já me viu a passar no corredor, que eu parava com o fulano e o cicrano. Ele foi me explicando tudo isso e, bom, consegui perceber exatamente até que ponto é que a gente se conhecia. Bom, claro que aí foi a minha salvação, porque assim, eu senti tipo, se não for agora que eu vou contar todos os meus problemas para um cara que vai me ajudar, eu vou morrer aqui mesmo, porque não tem outra solução, ou uma coisa assim parecida. Então eu fui contando já todos os meus problemas para ele, fui contando tudo que estava a me acontecer, que eu não tinha dinheiro, que minha tia estava longe, expliquei toda a situação que estava a acontecer naquele exato momento. Ele estava a viajar com a mãe dele, então ele pediu para a mãe dele ligar para minha tia atendeu muito bem o telefone, a minha tia disse exatamente onde ela estava, então a mãe dele já facilitou assim para mim, porque ele disse que ia pagar minha transportagem até o local onde ela estava. Bom, eu já me senti um pouco mais aliviado, eu disse, porra mano, essas pessoas viram na boa hora, e até hoje a gente super se fala, hoje em dia não ignoro mais ninguém. Hoje em dia não ignoro mais ninguém, porque assim, vocês têm que ter uma noção. Após a gente ter chegado a um ponto de Luanda que eu já não conheço, não lembro mais tão bem assim, porque eu não conheço Luanda, foi a única vez que eu fui lá, até hoje nunca mais lá fui. Tô pensando em ir lá de novo, mas ainda não fui lá de novo. Depois da gente ter descido do autocarro, nós pegamos dois táxis, se não estou enganado. Eles ficaram no terceiro ponto, então eles me deixaram num ponto onde supostamente é o sítio onde a minha tia disse que estava. Então eu fiquei naquele ponto, né? E eles avançaram para outro ponto. Eu não conheço, até hoje não sei exatamente até onde é que eles foram. Mas depois daquilo eu desci, tentei comunicar minha tia. Eu achei que era tipo aqui na minha cidade, que você pode simplesmente pedir uma ligação para alguém. Não, eu tentei conversar com uma moça para pedir, tipo assim, para ligar para alguém. O cara me olhou de cima para baixo e ficou toda assustada, como se eu fosse, sei lá, um marginal, uma coisa parecida. Eu achei aquilo super estranho. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Depois disso, eu consegui pedir uma ligação em alguém que estava a passar pela rua por acaso. A minha tia disse que ela não estava em casa, então ela disse que ela me deu direção, ela disse, vai assim, tá a ver aquele sítio aí, e a curva assim, tem lá uma pessoa que está a te esperar, é só você explicar que você é o sobrinho da tia X, ela vai te levar até a minha casa. No momento eu não estou em casa, estou no trabalho, então ela foi me explicando essas coisas todas e eu fiquei tipo, poxa meu, eu não conheço aqui, ninguém está em casa só para vir me pegar. Mas eu não disse isso, claro que eu não disse, é minha tia, enfim. Eu segui as orientações que ela me deu. Depois disso então, eu segui as orientações que ela me deu, eu fui até o sítio onde ela disse que eu tinha que ir, por acaso era mesmo já na entrada do beco, quando eu tinha que entrar, não é bem beco, uma rua que eu tinha que entrar. Entrei, bati a porta, uma pessoa me atendeu por acaso, já estava à minha espera, como ela mesma disse, né? Ficou à minha espera aí, me levou até a casa da minha tia, só sei que fui de beco em beco até basicamente chegar à casa dela. Após ter chegado na casa dela, encontrei um pessoal lá que eu não conhecia, né? Quando eu cheguei não conhecia o pessoal que estava aí. Só me olhou assim tipo, você quem? Eu tive que explicar que eu era sobrinho da tia X, eu vim de viagem, tinha um sítio para ficar, será que eu tenho um sítio para ficar e tal? E aí me orientaram um sítio para ficar e basicamente a minha viagem foi desse jeito aqui, ok? Mas e assim gente, vocês querem viajar para Luanda, a primeira coisa que vocês têm que entender, eu aprendi certas lições lá. Vocês querem viajar para algum sítio, eu aprendi certas lições lá. A primeira lição que eu aprendi é que se vocês querem viajar, não leva ninguém. A tua primeira viagem não leva ninguém. Eu não tinha nenhuma responsabilidade, eu estava a ser responsável por mim mesmo. Eu não era tão grande assim, eu era miúdo. Então, se qualquer coisa que acontecer comigo, a viagem foi super boa, apesar dos apesares. Eu cheguei ao teu local com muita sorte, pô, podia ter acontecido coisas piores. Então, se vocês tiverem que um dia viajar para um sítio que vocês ainda não conhecem, vão sozinhos, não levam ninguém.